A Language Not Registered for Generation Minutus. Um jato particular pousou em solo britânico. Seu passageiro, o príncipe Harry, chegou sem aviso prévio, sozinho, e, segundo relatos, sem sua aliança de casamento. O mundo assistiu Meghan brilhar na Califórnia poucas horas antes. Então, por que Harry está aqui agora? Que segredo explodiu por trás dos muros do palácio? Que revelação quebrou o silêncio entre marido e mulher? Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, certifique-se de se inscrever para não perder nenhuma atualização. Quando a primeira imagem granulada surgiu, mostrando Harry descendo os degraus de uma aeronave particular sob forte neblina, as redes sociais se incendiaram. O momento escolhido foi suspeito. O silêncio vindo do círculo dos Sussex era ensurdecedor. E, mais notavelmente, não havia sinal de Meghan. Nenhuma chegada conjunta, nenhuma foto cuidadosamente planejada, apenas Harry, cansado, sozinho e, a julgar pelos observadores mais atentos, visivelmente abalado. O palácio foi pego de surpresa. Fontes internas afirmaram posteriormente que nem Charles nem William haviam sido informados do retorno de Harry. Não formalmente, nem mesmo por canais indiretos. A habitual equipe de segurança estava ausente. Em vez disso, foi o oficial de proteção de longa data da princesa Anne, que apareceu no aeroporto, conduzindo Harry discretamente até um carro que os aguardava. Não para uma residência pública, mas para uma propriedade real discreta e menos conhecida, escondida de olhares curiosos. Não se tratava apenas de uma visita, era algo muito mais calculado, algo urgente, e tudo apontava para o que vinha fervilhando nos bastidores há meses. Nos bastidores, pessoas próximas a Harry falavam de um homem que se desmoronava em silêncio. As últimas semanas em Montecito foram tensas, com telefonemas desconfortáveis, ausências emocionais e uma notável diminuição nas aparições públicas. Observadores da realeza notaram que Meghan parecia mais animada, mais distante. Alguns até disseram que era uma atitude estratégica. E então vieram os sussurros, não dos tabloides, mas de ex-funcionários, silenciados por acordos de confidencialidade que falavam apenas em tons vagos, arquivos lacrados, verdades suprimidas e uma palavra que causava arrepios. Os rumores se intensificaram à medida que o comportamento de Harry se tornava mais errático. Uma fonte próxima a um funcionário do Monteito revelou uma cena perturbadora. Harry andando de um lado para o outro perto da piscina, segurando papéis com força, murmurando algo sobre traição e sangue. Esses papéis, como logo se descobriria, estavam ligados a algo que o atormentava há semanas, algo médico, algo inegável. Enquanto Meghan brilhava em um evento beneficente do outro lado do oceano, Harry estaria em pleno voo, com o rosto entre as mãos. Uma comissária de bordo anônima relatou que o homem mal tocou na bebida, ficou com o olhar perdido por horas e desabou em lágrimas quando perguntado se estava tudo bem. Ele estava sozinho na cabine, mas qualquer que fosse o fardo que carregava, era evidente que o afetava mais profundamente do que qualquer escândalo anterior. Enquanto isso, a mídia britânica tentava decifrar o súbito retorno. Seria uma emergência familiar, uma reconciliação, uma jogada publicitária? Mas nenhuma dessas teorias se sustentava. Nem com o momento escolhido, nem com as lágrimas. E certamente não com a aliança de casamento desaparecida. Em menos de Language Not Registered for Generation Horace, uma narrativa começou a se formar, fragmentada e incompleta, mas inegavelmente explosiva. Uma narrativa que insinuava não apenas o colapso do casamento, mas algo muito mais fundamental. Algo que questionava identidade, lealdade e talvez até mesmo linhagem. Mas que força seria poderosa o suficiente para arrastar Harry de volta à arena da realeza que ele havia abandonado tão publicamente?
A resposta começa com um teste que Meghan jamais esperava que viesse à tona. Oculto sob camadas de criptografia digital, um relatório secreto de Dina surgiu no lugar mais improvável: um escritório familiar em Monteito. Não era um teste qualquer. Era um teste que Harry nunca deveria ter visto, e quando viu, os alicerces da confiança ruíram num instante. O que começou como um leve desconforto transformou-se em algo inabalável. Harry não conseguia explicar a princípio. Uma distância persistente, ausências inexplicáveis, cronologias que não se encaixavam. Havia consultas perdidas, histórias contraditórias e telefonemas noturnos que Meghan atendia em voz baixa, saindo do quarto como se protegesse algo frágil demais para compartilhar. A princípio, ele tentou descartar a ideia, atribuindo-a ao estresse. Depois, tentou acreditar que não era nada, mas a suspeita, uma vez instalada, não desaparece. Em particular, Harry tomou medidas que nenhum membro da realeza ousara tomar antes. Sob um pseudônimo, contratou os serviços de um discreto investigador particular, conhecido por operar nos bastidores da elite de Beverly Hills. As instruções eram simples: verificar. O que ele encontrou não era o que eu esperava. Uma teia complexa de inconsistências começou a surgir. Um documento contradizia o outro. As datas das consultas na clínica não coincidiam com os registros públicos. Havia referências a exames precoces, marcadores genéticos e triagens pré-natais que nunca lhe haviam sido revelados. E então veio a ligação mais difícil de todas. Harry contatou a clínica que ele e Meghan haviam visitado juntos, aquela onde a imprensa havia sido informada de que a privacidade seria totalmente respeitada. Mas por trás das paredes impecáveis da clínica, uma funcionária se lembrava de mais coisas do que deveria. Ela alegou que Meghan havia retornado sozinha semanas depois, usando um nome diferente. Mencionou documentos que não correspondiam aos registros. Não disse muito, não precisava. Movido por uma necessidade angustiante de descobrir a verdade, Harry solicitou uma comparação confidencial de Dana. O pedido foi processado em um laboratório de segurança máxima, com nomes apagados, identificadores mascarados, sem vazamentos. Quando o envelope chegou, ele não o abriu por horas, mas assim que o fez, tudo mudou. O relatório era breve, clínico, inegável. Um dos filhos, seu menino, apresentava o perfil biológico esperado. A outra, sua menina, não. O resultado do teste de paternidade foi conclusivo. Não houve correspondência, não havia ambiguidade, nem espaço para especulação, apenas um fato devastador que detonou a vida que Harry pensava ter. Quando Harry confrontou Meghan, na esperança desesperada de encontrar alguma explicação, a reação inicial dela foi uma tempestade de negação. Ela questionou o teste, atacou o método e o acusou de traição por sequer duvidar dela. Mas, quando ele insistiu, mostrando-lhe o lacre do laboratório, o laboratório neutro, toda a cadeia de custódia, a fúria dela se dissipou em algo mais perigoso: silêncio. Por quase language not registered for Generation Auras, Meghan não lhe dirigiu a palavra. Nenhuma palavra, nenhuma resposta, apenas distância. Como se a verdade tivesse criado um abismo que ela não queria ou não podia atravessar. E Harry, antes seu defensor mais ferrenho, agora permanecia congelado à beira desse abismo, percebendo que não reconhecia mais a mulher à sua frente. Com os resultados em suas mãos trêmulas, Harry fez o que ninguém em sua posição jamais desejaria fazer. Tomou uma decisão que mudaria a monarquia para sempre. O castelo de Windsor não via sua sombra há anos. Mas agora Harry caminha por seus corredores novamente, não como um filho que retorna para casa, mas como um homem marcado pela traição. Os ecos da dor de Diana parecem mais fortes do que nunca, e Charles,
pego de surpresa, teme que a história esteja se repetindo. Sua chegada foi tudo menos cerimonial. Foi sussurrada, não anunciada. Organizada pelos canais privados da princesa Anne, sem a autorização do gabinete do rei, a entrada de Charles na fortaleza da família, envolta em silêncio, foi calculada, mas mais pesada do que qualquer procissão real. Camila pega de surpresa e, segundo relatos, furiosa, confrontou Charles ao saber que havia sido excluída dos preparativos. Mas o estrago já estava feito. Harry já estava dentro dos muros do palácio. Não havia comissão de boas-vindas, nem portas douradas abertas como manda a tradição, apenas um corredor silencioso e um homem abatido carregando consigo o peso de ilusões despedaçadas. Os assessores do palácio, treinados em discrição, não conseguiram esconder suas expressões de espanto, não pelo retorno em si, mas pelo que ele significava. O próprio ato era uma declaração, e o simbolismo não passou despercebido. Observadores dentro da casa imediatamente traçaram paralelos perturbadores com as visitas silenciosas de Diana após o divórcio. As mesmas entradas noturnas, a mesma atmosfera gélida de isolamento, as mesmas perguntas sem resposta. Para aqueles com idade suficiente para se lembrar, a semelhança era quase insuportável. Harry não estava apenas refazendo passos antigos, ele estava ressuscitando fantasmas que o palácio passara décadas tentando enterrar. Ele rejeitou as formalidades esperadas de um príncipe. Nada de guardas cerimoniais, nada de pompa, nada de protocolo. Ele se movia por Windsor como uma sombra invisível, mas profundamente sentida. Pediu solidão, recusou entrevistas coletivas e manteve sua comunicação ao mínimo. Mas, a portas fechadas, ele era tudo menos silencioso. A tensão chegou ao limite quando Harry e William se encontraram pela primeira vez em meses. Era uma reunião de segurança agendada, mas nenhum dos irmãos disse uma palavra além das formalidades. Nenhum aperto de mãos, nenhum olhar, apenas uma distância gélida que congelou a sala inteira. Assessores descreveram a atmosfera como glacial. Um funcionário confessou mais tarde. Era possível sentir o legado da mãe deles entre eles. A perturbação causada por Harry não se devia à sua presença. Tratava-se do efeito dominó. Todos os compromissos reais daquela semana passaram a ser alvo de escrutínio. Cada fotografia era analisada em busca de reações. Corriam rumores de que os aposentos privados haviam sido reorganizados para evitar encontros acidentais. Até mesmo tradições antigas, como o jantar de famílias aos domingos, foram discretamente suspensas. A dinâmica da casa real estava desestabilizada, e as antigas feridas, nunca totalmente cicatrizadas, voltavam a sangrar. Contudo, por trás de todo o protocolo e da postura, algo mais profundo estava se desfazendo. Pela primeira vez em décadas, a própria hierarquia da família real parecia incerta. O segundo filho retornara, não com sede de vingança, mas com a verdade. Uma verdade que ignorou comunicados à imprensa e atingiu em cheio o círculo íntimo da família real. E aqueles que estavam dentro dos muros sabiam que não se tratava apenas de traição. Tratava-se de reescrever as regras do poder, do silêncio e da sobrevivência. Contudo, o que se seguiu destruiria não apenas os laços familiares, mas a própria imagem de unidade real que o palácio lutara para preservar. Uma reunião secreta, 4 membros da realeza, um único propósito: minimizar os danos. Mas, em Language Not Registered for Generation Horus, a ata daquela reunião secreta vazou, trazendo consigo alegações chocantes de manipulação, ameaças e ultimatos emitidos a portas fechadas. A sala de guerra não se reuniu no parlamento nem na sala do trono. Foi convocada discretamente em um dos aposentos mais privados de Windsor. Estavam presentes Charles, William, a princesa Anne e um Harry visivelmente relutante.
notavelmente ausentes estavam Camila e quaisquer conselheiros externos. Isso não era protocolo, era pânico. Desde o momento em que a porta se fechou, ficou claro que Harry não estava ali para ser apaziguado. Sua voz, supostamente calma, mas firme, exigia a única coisa que a monarquia mais temia: a verdade pública. Ele não queria negociações, não queria desculpas veladas, queria reconhecimento. Apresentou os resultados do teste Dina sobre a mesa como provas em um julgamento, afirmando categoricamente que o público merecia saber o que havia sido feito e o que havia sido ocultado. William, geralmente sereno, explodiu. Fontes afirmam que ele se levantou, vermelho de raiva, batendo com o punho na cadeira, enquanto classificava a exigência como irresponsável e inverificável. Ele acusou Harry de colocar em risco a estabilidade nacional por vingança pessoal. Mas por trás da raiva havia medo. Medo do que um acerto de contas público significaria, não apenas para Meghan, mas também para a já frágil imagem da monarquia. Charles, que havia permanecido em silêncio durante grande parte da discussão, teria se emocionado. Testemunhas oculares dizem que ele implorou a Harry que não prosseguisse, não pelo bem da coroa, mas pelos filhos. Sua voz embargou quando ele disse: "Não os façam escolher entre os pais e o mundo." Foi a primeira vez que a sala ficou verdadeiramente em silêncio. Mas o silêncio de Harry, em resposta, disse mais do que qualquer palavra. O que não deveria ter saído daquela sala, de alguma forma, saiu. Em Language Not Registered for Generation Horrors, um relato literal da reunião chegou às caixas de entrada de 3 editores de tabloides. E com ele, uma revelação ainda mais sombria. O palácio teria tentado oferecer a Harry um acordo financeiro privado em troca de silêncio, pagamento para silenciar alguém, uma oferta desesperada disfarçada de apoio familiar. Harry teria rasgado a oferta ao meio, mas talvez o mais condenatório tenha sido a menção a Camila. Ela não estava presente na reunião, mas seu nome apareceu diversas vezes nas anotações vazadas. Ela foi descrita como coordenando ativamente com assessores de imprensa da realeza a elaboração de uma narrativa alternativa que minaria sutilmente a credibilidade de Harry sem negar a existência do teste de forma direta. Era um plano de contingência digno de uma guerra, não de um plano familiar. O vazamento não apenas expôs as fissuras, mas também expôs o sistema. A imagem de unidade cuidadosamente construída foi destruída pelas próprias pessoas que juraram protegê-la. E enquanto o palácio se apressava em emitir negativas vagas, o estrago já estava feito. A imprensa repercutiu o caso. As redes sociais entraram em erupção. A confiança pública, já fragilizada, começou a ruir sob o peso da traição. Mas enquanto a família real se escondia atrás de muros de pedra, o verdadeiro terremoto se formava a meio mundo de distância no coração do império de Meghan. Na Califórnia, a imagem impecável de Meghan não demonstrava sinais de desgaste, até que, de fato, desmoronou. Os rumores se transformaram em manchetes. Ex-funcionários desapareceram e uma misteriosa carta de demissão de uma assessora próxima insinuava algo muito mais sombrio do que infidelidade, uma traição de laços de sangue, legado e poder. Na noite em que Harry embarcou naquele jato, Meghan fez uma aparição deslumbrante sozinha em um evento de gala em Hollywood. Sem filhos, sem Harry, sem explicações. Ela sorriu para as câmeras, mas aqueles que a conheciam diziam que era um sorriso forçado, ensaiado. Poucas horas depois, sua equipe de relações públicas se mobilizou para cancelar uma importante entrevista agendada com uma emissora de grande circulação. Sem justificativa, sem nova data, silêncio onde antes havia estratégia. Atrás dos portões da mansão em Monteito, o caos era bem menos glamuroso. Sua babá de confiança, que trabalhava com eles há anos, foi discretamente dispensada, sem anúncio
sem postagem de despedida. E em menos de Language Not Registered for Generation Horus, uma nova cuidadora foi contratada em circunstâncias tão sigilosas que até os vizinhos ficaram especulando. Funcionários começaram a desaparecer, literalmente. 2 assessores seniores pararam de responder a e-mails internos. A autorização de segurança de um assistente foi revogada sem aviso prévio. Então veio o vazamento, não para os tabloides, mas para um fórum especializado sobre a realeza e uma postagem anônima, criptografada, porém detalhada. Alegava-se que Meghan havia descoberto que alguém dentro da Casa Real havia se voltado contra ela. Suas palavras, supostamente capturadas em uma mensagem de voz desesperada, descreviam uma profunda traição e alertavam: eles invadiram o núcleo. A mensagem não esclarecia quem eram, mas era evidente que ela sentia que o cerco estava se fechando. Mas não parou por aí. Logo surgiram relatos de que uma equipe da Netflix, designada para documentar o lado privado da vida da família real, teve o acesso à propriedade de Monteith negado, sem explicações. Vários membros da equipe, falando em condição de anonimato, admitiram ter recebido instruções para descartar gravações anteriores com as crianças. Ninguém sabia o motivo, apenas que a ordem veio de repente e de cima. A gota d'água veio na forma de uma carta de demissão. Uma assistente pessoal de longa data, cuja lealdade resistiu à tempestade da saída da família real e à reação pública, simplesmente se demitiu. Sem indenização, sem declaração de despedida, apenas uma única mensagem, supostamente compartilhada em particular. A história que o mundo acredita não é a que vivemos. A notícia caiu como um estrondo em Hollywood e na Grã-Bretanha. A equipe de Meghan entrou em estado de alerta máximo. Ligações de emergência foram feitas. Ameaças legais começaram a circular. Mas as perguntas já haviam se infiltrado na corrente sanguínea do público. O que ela sabia? Quando soube? E será que toda a sua imagem, da família à fama, não passava de uma construção meticulosamente erguida sobre um tempo emprestado? Mas Meghan não foi a única pega no meio da tempestade. Alguém mais sabia a verdade, alguém que não deveria falar novamente. As Language Not Registered for Generation H. Language Not Registered for Generation da Manhã, Doria Ragland foi vista entrando em um hotel discreto perto de Malibu. Lá dentro, encontrou-se com uma ex-amiga que se tornou jornalista. O que ela disse extraoficialmente foi parafraseado, vazado e interpretado, mas uma mensagem era clara. Ela avisou Meghan que esse dia chegaria. Durante anos, Doria permaneceu uma figura silenciosa à margem da saga Sussex. Enquanto outros falavam, defendiam, acusavam ou negavam, ela se manteve em silêncio, quase que deliberadamente. Pessoas próximas acreditavam que seu silêncio era protetor, maternal, até mesmo estratégico. Mas agora, aqueles que lhe eram próximos dizem que não foi a lealdade que a manteve calada, mas sim o medo. Segundo fontes familiarizadas com a conversa, Doria admitiu que, desde o início, Meghan encarou o casamento com intenção e não com entrega. Não era amor sem limites, mas controle com condições. Um plano, não uma parceria, foi como Doria descreveu a situação. Ela alegou que Meghan acreditava que sobreviver na realeza exigia influência, não confiança, e que cada movimento precisava ser a prova de futuro. A confissão mais devastadora veio em seguida. Doria teria confessado que tentou repetidamente dissuadir a filha do que chamou de engano. Ela a alertou de que segredos enraizados na identidade sempre vêm à tona, que linhagens sanguíneas, uma vez questionadas, jamais deixam de se revelar publicamente. Mas Meghan, disse ela, se recusou a ouvir. Acreditava que o palácio protegeria a ilusão para sempre. Então, veio a parte mais arrepiante.
Doria insinuou acordos secretos feitos durante o nascimento de Archie, detalhes nunca totalmente revelados, conversas que lhe pediram para não repetir, documentos que lhe disseram para não ler com muita atenção. Ela não acusou. Ela se esquivou o suficiente para sugerir que o que o mundo aceitava como verdade era apenas parte da história, e não a parte mais importante. Sua voz teria embargado quando ela falou sobre sua própria posição. Doria admitiu que temia ser excluída se manifestasse, excluída do acesso, excluída da vida de seus netos, excluída da narrativa cuidadosamente construída que não dava espaço para discordância. Ela escolheu o silêncio, não por concordar, mas por se sentir impotente. A frase final daquela reunião se tornaria a mais citada, a mais devastadora e a mais impossível de ignorar. A notícia vazou horas depois, por meio de alguém que alegava ter estado presente nas proximidades. As palavras de Doria eram simples, cruas e irreversíveis. Harry nunca foi o problema. O reflexo disso era, ao amanhecer, a história já havia cruzado continentes. Ao meio-dia, dominava as manchetes. E ao anoitecer, a crise real havia se transformado em algo muito mais perigoso do que um escândalo. Tornou-se um testemunho. E enquanto o mundo assimilava as palavras impactantes de Doria, uma nova manchete surgiu, uma que ninguém podia ignorar. Inocente, alheio e apanhado numa tempestade que não provocou, um filho encontra-se agora no epicentro do escândalo real mais devastador desde a abdicação de Edward. Mas a pergunta que todos fazem é: quem é o verdadeiro pai? E o que Meghan realmente sabe? Desde o vazamento do relatório sobre os dinars, uma pergunta paira acima de todas as outras: qual filho? O documento confirmou que apenas um dos filhos de Harry era biologicamente seu, mas não especificou o nome. Essa omissão, seja intencional ou acidental, levou o público e a imprensa a um frenético jogo de adivinhação, dissecando cronologias, analisando fotos de bebês e buscando pistas escondidas em entrevistas antigas. Mas em meio a todo esse ruído, esconde-se uma verdade muito mais dolorosa. Isso não é apenas um escândalo. É uma infância, um futuro, um legado agora envolto em incertezas. As especulações se concentraram em um período turbulento, aqueles meses em que Harry e Meghan estavam discretamente separados, vivendo em costas diferentes sob o pretexto de compromissos de trabalho. Publicamente, eles alegavam estar unidos. Em privado, fontes próximas afirmam que mal se falavam. Durante esse período, Meghan foi vista em diversos eventos de alto nível, frequentemente com convidados não identificados, alguns dos quais já apagaram seus perfis nas redes sociais. Rumores começaram a circular sobre um nome em particular, uma figura americana influente, com poder político e conexões privadas tanto em Los Angeles quanto em Washington. Embora nenhuma confirmação tenha sido dada, a coincidência de datas e o sigilo em torno de suas interações só aumentaram as suspeitas. Quando pressionada por alguns veículos de comunicação, Meghan se recusou a comentar. Sua equipe jurídica alega privacidade, irrelevância e danos emocionais. Mas seu silêncio está sendo interpretado não como proteção, mas como estratégia, um escudo para atrasar, distrair e talvez destruir o que resta da investigação pública. E, no entanto, o silêncio fala mais alto do que qualquer negação. Nos bastidores do palácio, as implicações legais são impressionantes. Segundo especialistas em direito internacional, se for comprovado que uma das crianças não tem ascendência real, os direitos de custódia podem entrar em território perigoso e contestado, especialmente se Harry decidir se separar. Dupla cidadania, guarda transatlântica e os direitos de uma criança nascida em berço de ouro, mas sem laços sanguíneos. Esses são agora os campos de batalha reais que a família enfrenta,
e são campos de batalha para os quais ninguém parece estar preparado. Mas para Harry, o conflito não é apenas jurídico, é humano, emocional, devastador. Pessoas próximas a ele dizem que ele está dividido entre duas verdades irreconciliáveis: a lealdade da paternidade e o dever da verdade. Ele protegerá a inocência da criança, independentemente de sua linhagem, ou romperá o silêncio e, com ele, a ilusão construída em torno de sua família por anos. Cada opção é uma perda. Cada passo adiante, uma queda ainda maior. Esta não é mais uma batalha entre marido e mulher. É um acerto de contas entre identidade e ilusão, entre amor e legado. E Harry, outrora o príncipe rebelde, agora é um pai à beira do abismo, dividido entre proteger uma criança que pode não ser sua e defender uma coroa que talvez nunca o perdoe por expor a mentira. Mas enquanto Meghan preparava seu próximo movimento, outra voz, inesperada e implacável, entrou em cena. Por anos, William manteve-se discreto, leal à coroa. Mas isso acabou. Em um raro momento captado por um microfone fora do lugar, William desabafou durante um evento privado, chamando a situação de um circo de enganos e uma tragédia que Diana teria previsto. O desabafo ocorreu durante o que deveria ter sido um jantar beneficente seguro e fechado. Sem imprensa, sem declarações, apenas doadores e autoridades. William, sempre diplomático, começou seu brinde com a elegância de costume. Mas, quando o tilintar dos copos silenciou e a conversa inevitavelmente se voltou para o caos que se desenrolava em sua família, algo se quebrou. Ele fez uma pausa, apertou o púlpito com mais força e então proferiu uma verdade que ninguém esperava ouvir em voz alta. Ele está sendo chantageado emocionalmente, disse William, com a voz tensa de fúria, arrastado para um circo de enganos. E, se me perguntarem, é uma tragédia que nossa mãe teria previsto. As palavras não apenas atingiram o alvo, elas explodiram. Aqueles mais próximos a ele admitiram mais tarde que nunca tinham visto o herdeiro do trono falar com tamanha raiva descontrolada. E mais, ele não parou por aí. William prosseguiu acusando pessoas não identificadas de manipular a opinião pública, de usar a privacidade como arma enquanto orquestravam o caos. Ele traçou uma linha nítida entre a crise de Harry e a resistência da instituição. A monarquia não é perfeita, teria dito ele, mas não merece ser desmantelada por mentiras disfarçadas de libertação. Em seguida, dirigindo-se ao que muitos interpretaram como uma defesa velada de Kate, acrescentou: há aqueles que permanecem em silêncio, não por fraqueza, mas por dignidade. Ao contrário de outros, assessores de alto escalão ficaram horrorizados. Todo o momento havia sido gravado por um convidado que usava um microfone aberto, destinado a ser utilizado para fins de arquivo interno. A gravação nunca deveria ter vindo a público, mas em poucas horas vazou. Primeiro, trechos circularam nas redes sociais, depois as transcrições completas. Pela manhã, a notícia já era global e a reação explosiva. A internet se dividiu em duas. #TeamWilliam entrou nos assuntos mais comentados, junto com #JusticeForHarry. Comentaristas, historiadores da realeza e até celebridades se manifestaram. Alguns elogiaram William por finalmente defender a monarquia com veemência. Outros o acusaram de envergonhar publicamente o próprio irmão e de usar a memória de Diana como arma. Mas o que o mundo não podia ignorar era a emoção subjacente em sua voz. Não se tratava de estratégia, era algo pessoal. A dor da traição, o tormento de ver sua família desmoronar sob o peso de segredos e espetáculo, o profundo ressentimento pela ausência de um irmão e a ferida ainda mais profunda de uma verdade que nenhum dos dois conseguia mais controlar. Ao quebrar o silêncio, William destruiu a ilusão de uma frente unida.
A guerra havia acabado. A batalha não se travava mais atrás dos muros do palácio. Estava em plena exibição pública. E não se tratava apenas de verdade ou mentira. Tratava-se de sobrevivência. Com os irmãos em guerra e a monarquia em queda livre, apenas uma voz permanecia inaudível: a da mulher que começou tudo. 3 dias após o retorno de Harry, Meghan quebrou o silêncio, não por meio de uma declaração, mas por uma atitude que surpreendeu até mesmo seus críticos mais ferrenhos. Um documento legal, uma foto enigmática e uma mensagem repleta de desafio, mágoa e, possivelmente, despedida. Tudo começou com uma manchete inicialmente discreta, que rapidamente ascendeu ao topo de todos os feeds. Meghan Markle processa tabloide britânico por acusação de fraude de paternidade. O processo, incisivo e agressivo, acusava o veículo de fabricação imprudente e guerra psicológica sob o pretexto de jornalismo. Contudo, apesar da linguagem formal, o documento curiosamente evitou qualquer confirmação ou negação direta. Não era uma refutação, mas sim um aviso. Meghan não buscava esclarecimentos. Ela buscava controle. Naquela mesma manhã, seu Instagram pessoal, há muito inativo e supostamente fechado, voltou à vida com uma única publicação. Uma foto em preto e branco de Meghan sentada entre seus 2 filhos. Sem legenda, sem contexto. Sua mão repousava entre eles. Contudo, sua expressão, estoica e indecifrável, não oferecia nenhum conforto. Para os apoiadores, era força. Para os críticos, manipulação. Mas para aqueles que observavam mais atentamente, era algo completamente diferente. Uma declaração velada de que qualquer verdade que se escondesse sob a superfície pertencia a ela. Sua equipe rapidamente entrou em ação, fornecendo declarações cuidadosamente elaboradas a jornalistas selecionados. Termos como dano irreparável e trauma contínuo circularam amplamente. Mesmo assim, nenhuma reputação direta foi diretamente questionada nos relatórios da NA. Cada declaração caminhava em uma linha tênue, que deixava o público mais desconfiado do que satisfeito. Era o estilo característico de Meghan, revelado o suficiente para inflamar o debate, mas nunca o bastante para encerrá-lo. Então vieram os rumores de Los Angeles. Relatos de que Meghan estava se reunindo secretamente com uma advogada especializada em crises, uma profissional influente conhecida por representar bilionários em acordos de custódia discretos e divórcios sigilosos. Embora nada tenha sido registrado em juízo, pessoas próximas ao casal sugeriram que algo estava se formando, algo irreversível. Meghan não estava apenas se preparando para revidar. Ela estava se preparando para desaparecer por conta própria. Em Londres, fontes dentro do palácio afirmaram que Harry havia solicitado discretamente uma consulta jurídica particular. Não para divórcio, não para bens, mas para algo muito mais revelador: a guarda dos filhos. A ideia, disseram, era inimaginável até mesmo semanas atrás. Mas agora, com a confiança destruída e a linhagem questionada, o próprio tecido da família estava sendo redesenhado. E então veio a Vanity Fair. Naquela que muitos acreditam ser sua última declaração pública por um futuro próximo, Meghan concedeu uma entrevista final, breve e controlada com precisão cirúrgica, na qual não falou de Harry, nem dos filhos, nem mesmo das acusações, mas do peso do legado, do custo do silêncio e do preço da verdade. Suas últimas palavras ecoaram pelo mundo como um enigma e um aviso. Nem todo segredo da realeza permanece enterrado, mas alguns deveriam. Não foi uma confissão, não foi uma negação, foi o fechar de uma cortina sem laço. E assim a verdade permanece fragmentada, dividida entre lealdade, legado e amor. Mas uma coisa é certa: a monarquia nunca mais será a mesma. Obrigado por assistir.
Não se esqueça de curtir e se inscrever. E nos vemos no próximo vídeo.